Quando se começa o trabalho sexual, a luxúria estará bem presente. Então, de início, usa-se a luxúria ou é o instinto? E qual a diferença entre luxúria e instinto? E quais as formas de produzir energias sexuais e energia de qualidade? Bem, é um monte de perguntas numa só pergunta. Então, quando se começa o trabalho sexual, geralmente a luxúria estará bem presente. Se alguém ainda não começou o seu trabalho como casado, ele poderá, então, como solteiro, se preparar para isso e trabalhar fortemente sobre seus agregados luxuriosos ou sexuais. E, consequentemente, então, rebaixar essa força negativa tenebrosa na sua própria vida. Trata-se de fazer muita meditação, muita autoobservação, muita análise de defeitos, especialmente todo o espectro sexual. E com isso, então, você irá se preparar para um casamento menos conturbado, menos tumultuado pelas paixões animais ou instintivas descontroladas. Antigamente, era possível fazer tudo isso. Hoje, nem sempre. Muitos casais descobrem a gnose quando já estão há vários anos casados. E todos estão tomados, efetivamente, por vícios, por muita luxúria, por muitas inclinações, preferências. E pode ser que uma das partes do casal não quer fazer o novo sistema. Enfim, aí começam as complicações práticas da vida. O casamento não pode ser desfeito. Aí é necessário haver diálogo. Deve haver uma conversa, realmente uma ou muitas conversas, muitos diálogos nesse sentido. E, acima de tudo, um deve respeitar o outro, porque esse é o princípio básico de uma união ou de um casamento, respeito pelo outro, a consideração e o respeito. Não é porque eu quero alguma coisa que eu posso obrigar o outro a querer aquilo que eu quero. Isso já é falta de respeito. Então, precisa-se buscar um novo equilíbrio nesta relação. Então, nesse caso, pode ser que realmente a luxúria esteja muito forte, muito presente. Aí vai ter que se trabalhar nela à medida que ela for se apresentando, porque a gnose ensina que nós devemos viver cada dia da nossa vida exatamente como ele se apresenta diante de nossos olhos. E no casamento é a mesma coisa. Só com o tempo, a persistência, a disciplina e o querer, poderemos superar este e outros problemas ou dificuldades que vão surgindo. No caso, a prática da alquimia, até se chegar a um estado ideal de prática alquímica sexual, é preciso ter havido muito estudo psicológico de si próprio. É preciso ter já sido realizada uma grande compreensão e entendimento pessoal, íntimo, de autoconhecimento. E isso se dá com o tempo, com o trabalho. Na prática, poucos conseguem sustentar isso por muito tempo e ir até o final. Sabemos disso. Somos testemunhas de milhares de pessoas que passaram por nossa vida ou por nossa escola, em todos os lugares onde estivemos ensinando essa doutrina. Foram milhares de pessoas. Então conhecemos bastante bem, não só o caso ou os casos alheios, como também tivemos nossa própria vida, nossos próprios desafios pessoais. E, por último, quais as formas de produzir energias sexuais? As formas, basta comer, basta respirar, basta beber, basta pensar, enfim, basta existir, que o corpo está produzindo energia sexual. Se ele deixar de produzir energia sexual é porque morreu. Desabou, feneceu. Nesse caso aí não se produz mais nada. Mas fora isso, para produzir energia de boa qualidade, escolha uma boa alimentação. É a velha regra. Alimentação saudável, natural,
Não tem nada a ver com comer carne, deixar de comer carne, renunciar radicalmente a beber o que quer que seja, mesmo chocando os amigos, parentes, vizinhos, etc. Isso não é saber viver. Nós temos que aprender a viver com equilíbrio, moderação, sem exagerar, nem por falta e nem por excesso. No fundo, a gente poderia dizer que é só uma questão de bom senso. Mas o bom senso é o que menos existe hoje, né? É algo difícil de ser encontrado, embora todo mundo acredite que possua. Mas no fundo é uma questão de exercitar o discernimento, aprender com os bons exemplos, aprender com os mestres da humanidade, aprender com aquelas pessoas equilibradas, os sábios. Eles nos ensinam como viver retamente, sem exageros, nem por falta, nem por excesso.